E se eu te dissesse que aos 82 anos eu ainda acordo no meio da noite, verificando se a porta está trancada, que mesmo depois de décadas, o som de passos pesados ainda faz meu coração disparar como se fosse ontem, que por mais que o tempo tenha passado, certas marcas nunca saem da alma da gente? Meu nome é Maria das Graças Silva, tenho 82 anos e vivo numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, bem pertinho de Governador Valadares, onde nasci e me criei. Muita gente me vê hoje como uma velhinha de cabelos brancos, presos num coque baixo, mãos enrugadas pelo tempo e trabalho pesado, e olhar cansado de quem já viu muita coisa nessa vida. Sou aquela que faz pão de açúcar para os vizinhos, que conta causos para os netos na varanda da casa, que reza o terço toda noite antes de dormir. Mas o que essas pessoas não sabem é o preço que paguei para estar aqui hoje. O que elas não imaginam é que durante mais de 20 anos da minha vida, vivi num inferno que tinha endereço, sobrenome e dormia do meu lado toda santa noite. Um inferno que se disfarçava de lar, de família, de vida normal que todo mundo achava que eu tinha. Cresci nos anos 1950 e 60, numa época bem diferente de hoje, quando mulher não tinha vez nem voz, quando o que acontecia dentro de casa era problema de marido e mulher, e ninguém se metia, nem a família, nem os vizinhos, nem a igreja. Era tempo em que aguentar pancada do marido era considerado virtude cristã, em que a mulher que apanhava ainda era vista como a culpada por provocar o homem. Era uma época cruel para as mulheres, onde nossa única opção era aceitar calada o que a vida nos dava, sem reclamar, sem questionar, sem sonhar com coisa melhor. Meu pai, Sebastião Pereira, era daqueles homens de poucas palavras e muitos gritos, mãos pesadas como martelo e cheiro de cachaça sempre grudado na pele áspera. Trabalhava quando queria, bebia quando podia e descontava todas as frustrações da vida difícil em quem estava por perto, que éramos nós, as mulheres da casa. Mamãe, Dona Benedita, era uma mulher sofrida que lavava roupa para os outros para sustentar a casa, sempre de vestido florido desbotado pelo sol e chinelos velhos remendados com linha e agulha. Ela sorria pouco, muito pouco mesmo, mas quando sorria parecia que o mundo ficava menos pesado por alguns minutinhos preciosos. Era um sorriso triste, cansado, mas que ainda guardava um resto de esperança lá no fundo, como se ela ainda acreditasse que um dia as coisas podiam melhorar para a gente. Nossa casa era pequena demais para tanta dor, daquelas de madeira que qualquer vento mais forte fazia tremer dos alicerces ao telhado de zinco furado. 3 cômodos apenas. A cozinha onde mamãe passava o dia todo lavando, cozinhando e cuidando da casa, o quarto dos meus pais com uma cama de ferro velha e um guarda-roupa feito de caixote, e o quartinho apertado, onde eu dormia com minha irmãzinha Conceição, numa cama de solteiro que papai fez com tábuas brutas. Conceição era meu raio de sol naquela vida cinzenta. Aos 7 anos, tinha olhos vivos como estrelas brilhantes, riso fácil que contagiava qualquer pessoa, e vivia inventando histórias lindas de princesa e castelos encantados. Eu adorava escutar essas histórias porque na imaginação dela, a gente morava num palácio lindo e colorido, não naquela casinha humilde que tremia quando a chuva batia forte no telhado. Minha irmãzinha transformava qualquer coisa simples em brincadeira mágica. Uma vara velha virava varinha de fada. Uma pedra bonita que achava no rio virava joia de princesa. Um pedaço de pano velho virava vestido de baile. E eu sempre entrava nas fantasias dela com todo o coração, porque era a nossa forma de escapar da realidade dura que vivíamos, nossa maneira de sonhar com um mundo melhor, mais bonito, mais justo, onde crianças pudessem ser apenas crianças felizes. Mas bastava o portão de madeira ranger e os passos pesados do papai ecoarem no quintal de terra batida para aquele mundo bonito das nossas brincadeiras desabar como castelo de areia. A gente ficava tensa na mesma hora, o coração disparava, a comida tinha que estar quentinha na mesa, o copo dele sempre cheio de cachaça e ninguém podia fazer barulho nem falar alto. Se ele chegasse bêbado do bar, ninguém abria a boca. Se chegasse sóbrio, era pior ainda, porque aí ele batia com mais força em vez de só xingar e ameaçar. E a gente aceitava tudo calada, porque que mais poderíamos fazer numa época em que mulher não tinha para onde correr? Não existia delegacia da mulher, não existia abrigo, não existia lei que nos protegesse dos maridos violentos. A única opção era aguentar firme e rezar
todo dia para Deus ter piedade da gente e nos dar forças para suportar mais um dia. Foi nessa época terrível que comecei a perceber que papai olhava para Conceição de um jeito diferente, estranho, que me gelava por dentro e me fazia querer proteger minha irmãzinha de algo que eu nem sabia nomear direito. Era um olhar que me dava náusea, que me fazia sentir lá no fundo da alma que algo muito ruim estava para acontecer, algo que mudaria nossas vidas para sempre e que a gente jamais conseguiria esquecer. Mas nem sempre conseguimos proteger quem a gente ama, não é mesmo? E foi assim que descobri que existem silêncios que doem mais que qualquer grito desesperado e que às vezes a única forma de salvar alguém que amamos é tendo coragem de quebrar o silêncio que nos prende há tanto tempo como correntes invisíveis. Esta não é uma história bonita, não é uma história que termina bem desde o começo. É uma história de dor profunda, de medo constante, de lágrimas derramadas em silêncio durante anos e anos. Mas também é uma história de coragem, que nasce do desespero, de amor incondicional entre irmãs e de como uma menina de apenas 12 anos descobriu que dentro dela morava uma guerreira disposta a tudo para proteger quem ama. Se você chegou até aqui e conhece essa dor na pele, se você também carrega cicatrizes invisíveis na alma, se você sabe o que é viver com medo dentro da própria casa, comenta aqui embaixo. Eu acredito na força das mulheres. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e curta este vídeo. Sua força e sua coragem podem ser exatamente o que outra mulher precisa para não desistir de lutar por uma vida melhor. Porque juntas, unidas pela dor e pela esperança, somos sempre mais fortes que qualquer monstro. Era uma época em que as crianças cresciam rápido demais, em que a inocência durava pouco, em que meninas de 12 anos já sabiam cozinhar, lavar, passar e cuidar dos irmãos menores como se fossem mães. Eu não tive infância de verdade, não tive bonecas, não tive escola direito, não tive sonhos bobos de criança. Minha infância foi trabalho duro, foi responsabilidade pesada nos ombros, foi aprender desde cedo que o mundo é cruel com quem nasce mulher e pobre. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa dureza, eu ainda conseguia encontrar alegria nos momentos simples, no sorriso da Conceição, no cafezinho quente que mamãe fazia de manhã cedo, no canto dos passarinhos quando o sol nascia, nas histórias que minha irmã inventava para a gente se distrair da vida difícil. O que eu não sabia naquela época é que nossa vida ainda ia ficar muito pior. O que eu não imaginava é que papai era capaz de uma crueldade que ia além da violência física, uma crueldade que atacava a alma, que destruía por dentro, que deixava marcas que nunca mais saram completamente. Quando percebi o que estava acontecendo com Conceição, quando entendi a natureza do mal que vivia na nossa casa, algo dentro de mim morreu para sempre. A menina que eu era, que ainda acreditava que no fundo papai era um homem bom que só bebia demais, morreu naquele momento. No lugar dela, nasceu uma irmã protetora, uma pessoa disposta a qualquer coisa para salvar quem ama, uma guerreira que ia lutar até o fim. Esta é minha história. Esta é nossa história. A história de mulheres que aprenderam que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a decisão de agir apesar dele. Que descobriram que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios imensos, mas que no final vale cada gota de sangue, cada lágrima derramada, cada noite sem dormir. Naquela época, as mulheres não tinham direitos, não tinham voz, não tinham escolha. Éramos propriedade dos pais primeiro, depois dos maridos. Nossa opinião não importava, nossos sentimentos não eram considerados, nossos sonhos eram vistos como tolice. Mulher que ousasse questionar, que tentasse ser independente, era vista como perdida, como má influência, como alguém que precisava ser corrigida na força. A igreja também não ajudava, pelo contrário, pregava que mulher tinha que ser submissa, que tinha que aceitar o sofrimento como provação divina, que questionar o marido era pecado grave. O padre da nossa cidade, Padre Antônio, sempre dizia nos sermões que a mulher virtuosa era aquela que suportava tudo em silêncio, que oferecia seu sofrimento a Deus como sacrifício. Era um sistema cruel que nos prendia de todos os lados. Se tentássemos fugir, não tínhamos para onde ir. Se denunciássemos, ninguém acreditava. Se pedíssemos ajuda, diziam que era coisa de marido e mulher. Éramos prisioneiras de um mundo feito por homens e para homens, onde nossa única função era servir e calar. Mas nem toda prisão consegue prender o espírito humano. Nem toda corrente consegue quebrar o amor de mãe, de irmã, de mulher
que decide que não vai mais aceitar o inaceitável. E foi isso que aprendi naqueles anos terríveis, que dentro de cada uma de nós existe uma força que nem nós mesmas conhecemos, uma coragem que desperta quando precisamos proteger quem amamos. Minha história começou naquela casa pequena de madeira, com aquele homem cruel que se achava dono de nossas vidas. Mas ela não terminou ali. Esta é apenas o começo de uma jornada longa e dolorosa, mas que no final me ensinou que somos muito mais fortes do que imaginamos. Se você está passando por algo parecido agora, se você conhece alguém que precisa de ajuda, se você sente que não tem forças para continuar, lembre-se desta velha senhora que está aqui aos 82 anos para contar que é possível sobreviver, é possível recomeçar, é possível vencer o medo e construir uma vida nova. Nunca desista. Nunca aceite que o sofrimento é seu destino. Você merece ser feliz. Você merece ser livre. Você merece uma vida sem medo. Eu tinha apenas 12 anos quando comecei a perceber que algo muito errado estava acontecendo com minha irmãzinha Conceição. Ela sempre foi uma criança alegre, daquelas que transformavam qualquer coisa em brincadeira, que corria pelo quintal atrás das galinhas carijós e ria alto quando conseguia pegar uma pena branquinha que voava no vento da tarde. Era uma menina cheia de vida, cheia de sonhos coloridos, cheia de uma luz que iluminava até os cantos mais escuros da nossa casa pobre. Conceição era verdadeiramente meu raio de sol em meio àquela vida difícil e sem esperança que levávamos. Acordava todos os dias cantarolando baixinho músicas que ela mesma inventava. Ajudava a mamãe na cozinha sempre com um sorriso lindo no rostinho e tinha o dom especial de fazer até os dias mais cinzentos e tristes parecerem coloridos e cheios de possibilidades. Quando ela sorria, parecia que o sol brilhava mais forte no céu, que os pássaros lá do quintal cantavam mais bonito, que a vida realmente valia a pena ser vivida, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos. Ela inventava brincadeiras mágicas com qualquer coisa que achava pela casa. Uma vara velha do quintal virava varinha de fada poderosa. Uma pedra bonita que achava na beira do rio virava joia preciosa de princesa. Um pedaço de pano velho e rasgado virava vestido de baile encantado. E eu sempre entrava de corpo e alma nas fantasias dela, porque era a nossa única forma de escapar da realidade dura e cruel que vivíamos naquela casa pequena. Nossa maneira especial de sonhar com um mundo melhor, mais bonito, mais justo, onde crianças pudessem ser apenas crianças felizes e despreocupadas. Mas de repente, sem aviso, sem explicação nenhuma que fizesse sentido, Conceição mudou completamente da água para o vinho. Parou de brincar de um dia para o outro, parou de correr pelo quintal perseguindo as galinhas, parou de rir daquele jeito solto e gostoso que contagiava qualquer pessoa. O silêncio dela me dava arrepios terríveis na espinha, me fazia sentir no fundo da alma que algo muito ruim estava acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Algo terrível que eu ainda não conseguia entender direito, mas que sabia que era grave. Se antes ela acordava cantarolando alegre e saía correndo para o quintal assim que o galo cantava, anunciando o novo dia, agora ficava encolhida num cantinho qualquer da casa, pequenina como um passarinho ferido, como se quisesse desaparecer do mundo, como se a própria existência dela fosse um peso grande demais para uma criança tão pequena carregar sozinha. Nossa casa era simples demais, reflexo fiel da pobreza, que sempre acompanhou nossa família como uma sombra. 3 cômodos pequenos de madeira velha com chão de terra batida bem socado e algumas tábuas soltas que rangiam alto quando a gente pisava em cima. A cozinha onde mamãe passava o dia inteiro lavando roupa suja dos outros, cozinhando no fogão a lenha que fumegava e remendando nossas roupas velhas e rasgadas com linha e agulha. O quarto dos meus pais com uma cama de ferro velha que papai trouxe de segunda mão do centro da cidade. E um guarda-roupa pequeno feito de caixote de madeira. E o quartinho apertado onde eu dormia com Conceição, numa cama de solteiro que papai fez com tábuas brutas e um colchão fino que mamãe encheu com palha de milho seca. As paredes da nossa casa eram finas como papel de seda. Dava para ouvir perfeitamente tudo o que acontecia em qualquer canto da casa. Cada conversa, cada grito, cada choro abafado. De noite, quando o mundo ficava quieto e só se ouvia o barulho dos grilos cantando no mato ao redor da nossa casa, dos sapos coachando na lagoa ali perto e do vento balançando as folhas das árvores grandes, era quando o verdadeiro terror começava para valer.
Era quando papai mostrava sua verdadeira face, quem ele realmente era por trás daquela fachada falsa de homem trabalhador e respeitado que ele mantinha na frente dos vizinhos e conhecidos da cidade pequena. Papai sempre foi cruel desde que me entendo por gente, mas com mamãe ele era ainda pior e mais violento que com qualquer outra pessoa no mundo. Quando ele batia nela depois de chegar bêbado do bar da esquina, não era só um tapa no rosto ou um empurrão qualquer, era com ódio verdadeiro e destrutivo, com força de homem grande e pesado, como se quisesse destruir completamente, como se quisesse acabar com ela de uma vez por todas e se livrar do estorvo que ela representava na vida miserável dele. Eu via a mamãe passar dias inteiros sem conseguir levantar da cama por causa das surras brutais que levava. Vi os roxos feios e dolorosos que ela tentava esconder debaixo das mangas compridas do vestido de chita, debaixo do lenço amarrado na cabeça, debaixo da maquiagem caseira que ela fazia com barro vermelho para disfarçar os hematomas roxos no rosto. Ouvi milhares de vezes os soluços abafados que ela chorava durante a madrugada, quando achava que ninguém estava ouvindo, quando achava que estava sozinha com toda aquela dor e humilhação. Mamãe também era prisioneira naquela casa maldita, refém daquele homem cruel que se achava dono de nossas vidas. E o pior de tudo é que ela sabia perfeitamente o que estava acontecendo com Conceição. Via como minha irmãzinha se escondia atrás de mim sempre que papai chegava do trabalho. Como ela evitava ficar sozinha com ele no mesmo cômodo, como seus olhinhos perderam aquele brilho lindo de criança feliz que tinha antes de tudo começar. Mamãe via tudo claramente. Eu sabia que via, mas fingia não ver, porque também tinha medo dele, porque também apanhava, porque também era vítima daquele monstro disfarçado de pai de família. Foi numa noite fria de junho, silenciosa e assombrada, que eu descobri toda a verdade terrível que mudou minha vida para sempre. Acordei assustada com um barulho estranho no meio da madrugada. Passos pesados. Papai nunca andava de madrugada, sempre dormia pesado como pedra, roncando alto e feio, depois de beber toda a cachaça da noite no bar. Mas naquela noite específica, ele estava de pé, caminhando pela casa com cuidado, tentando não fazer barulho, se movendo como um fantasma pelos corredores escuros. Meu coração começou a bater forte e descompassado, disparado como cavalo assustado. Algo estava muito errado, senti isso nas entranhas. Saí do quarto na ponta dos pés descalços, pisando devagar no chão frio, sentindo o meu corpo inteiro tremer de medo e pressentimento ruim. O corredor estava completamente escuro, mas a luz fraca do quarto dos meus pais estava acesa. E foi exatamente aí que vi uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça, que me persegue até hoje, nos piores pesadelos. Papai estava ajoelhado ao lado da cama onde Conceição dormia. Minha irmãzinha estava encolhida como um bichinho pequeno e assustado, olhos arregalados de terror puro e desespero, e mamãe sentada no canto da cama, com os braços magros ao redor do próprio corpo, chorando em silêncio profundo, sem fazer barulho nenhum, como se tivesse medo até das próprias lágrimas que escorriam pelo rosto marcado. Era uma cena que gelava o sangue nas veias, que fazia o estômago revirar de nojo e horror, que mostrava uma crueldade que eu nem sabia que existia no mundo real. Ali naquele momento terrível e decisivo, entendi tudo de uma vez só. Entendi por que Conceição tinha mudado tanto, por que não brincava mais, por que tinha tanto medo de dormir sozinha no nosso quarto. Entendi por que mamãe chorava escondida, por que desviava os olhos sempre que papai chamava minha irmã com aquela voz diferente. Algo profundo dentro de mim morreu naquela noite escura. A menina inocente que eu era, que ainda acreditava que papai apenas bebia demais, mas no fundo era um homem bom, morreu ali mesmo naquele instante. No lugar dela nasceu uma irmã protetora, uma pessoa disposta a qualquer coisa para salvar Conceição daquele inferno. Uma guerreira pequena, mas determinada a lutar até a morte se fosse preciso. Voltei para o quarto em silêncio total. Segurei minha irmãzinha nos meus braços magros até ela parar de tremer como folha no vento, até ela conseguir dormir novamente apesar do trauma. Mas eu não dormi nem um minuto. Fiquei acordada a noite inteira, ouvindo todos os ruídos da casa, sentindo a presença daquele demônio do outro lado da parede fina, planejando na minha cabeça como íamos escapar dali o mais rápido possível.
porque naquela noite eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Não podíamos mais ficar nem mais um dia naquela casa amaldiçoada. Não importava como, não importava para onde, não importava o que acontecesse depois, mas a gente tinha que sair dali antes que fosse tarde demais, antes que papai destruísse completamente minha irmãzinha por dentro e por fora. Se você também já teve que proteger alguém que ama de um monstro disfarçado de pessoa da família, comenta aqui embaixo. A coragem nasce do amor. Sua história pode dar força e esperança para outras mulheres que estão passando por isso agora mesmo. Nos dias que se seguiram àquela noite terrível da descoberta, a atmosfera da nossa casa ficou ainda mais pesada e sufocante, como se uma nuvem negra tivesse se instalado sobre nosso teto de zinco furado. Conceição praticamente parou de falar completamente. Quando muito, respondia sim ou não com a cabeça, mas na maioria das vezes ficava muda como se tivesse perdido a voz para sempre. Era de partir o coração ver uma criança tão pequena carregando um peso tão grande nos ombrinhos frágeis. Eu tentava de todas as formas fazer ela voltar a ser a menina alegre de antes. Inventava brincadeiras, contava as histórias que ela gostava, tentava fazer ela rir, mas era como se uma parede invisível tivesse se erguido entre nós. Conceição me olhava com aqueles olhinhos tristes e balançava aí a cabeça, dizendo baixinho: "Não quero brincar, não sou mais criança." Aquelas palavras me cortavam como faca afiada. Como assim não era mais criança? Ela tinha apenas 7 anos de idade. Mamãe também estava diferente. Andava pela casa como um fantasma, fazendo as tarefas domésticas no automático, sem prestar atenção no que fazia. Várias vezes a vi parada no meio da cozinha, com o pano de prato na mão, olhando para o nada com os olhos cheios de lágrimas que ela engolia de volta. Quando perguntava se estava tudo bem, ela forçava um sorriso fraco e dizia: "Claro, filha, só estou cansada." Mas eu sabia que não era só cansaço, era o peso da culpa, da vergonha, do desespero de uma mãe que sabia que não conseguia proteger a própria filha. Mamãe vivia num conflito terrível. De um lado, o amor imenso por nós, do outro, o medo paralisante de papai. E naquela época, uma mulher sozinha com 2 filhas não tinha para onde ir, não tinha como sobreviver. Éramos dependentes dele para tudo. Casa, comida, roupa. Era uma prisão sem grades, mas ainda assim uma prisão real. Papai, por sua vez, estava cada vez mais ousado e descarado. Percebi que ele observava cada movimento nosso, como se estivesse sempre de olho, sempre controlando. Quando chegava do trabalho, fazia questão de chamar Conceição para perto dele. Sentava ela no colo contra a vontade dela. Passava a mão no cabelo dela de um jeito que me dava náusea. E o pior, ele fazia tudo isso na nossa frente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se fosse direito dele. "Venha cá, minha princesinha", ele dizia com aquela voz melosa que me arrepiava toda. "Papai quer conversar com você." E Conceição ia tremendo, porque criança obedece adulto, porque ela não sabia que podia dizer não, porque ninguém nunca tinha ensinado para ela que o próprio pai podia ser o perigo. Eu tentava interferir sempre que podia. Inventava desculpas. "Conceição precisa me ajudar na cozinha." Ou mamãe chamou ela, mas papai me olhava com aqueles olhos frios e dizia: "Você não se meta, Graça. Conceição é minha filha e eu faço o que quiser com ela." A forma como ele falava "o que quiser" me gelava o sangue nas veias. As noites eram o pior momento. Conceição dormia grudada em mim, agarrada na minha camisola como se eu fosse sua tábua de salvação. Mas mesmo assim, algumas noites eu acordava e via que ela não estava na cama. Meu coração disparava. Eu saía procurando e sempre a encontrava no quarto dos meus pais, encolhidinha num canto, com papai sentado na beira da cama falando baixinho com ela. "O que você está fazendo aí?" eu perguntava, fingindo que não sabia, tentando tirar ela dali. Papai estava me contando uma história. Conceição respondia com a voz fininha, mas eu via nos olhos dela que não era história nenhuma. Era algo muito pior, algo que uma criança de 7 anos não tinha capacidade nem de entender, nem de processar. Mamãe fingia dormir nessas horas. Fingia que não via, que não sabia, mas eu percebia pela respiração dela que estava acordada, que estava ouvindo tudo. Era covarde? Era, mas era também uma mulher aterrorizada, que sabia que se tentasse impedir, papai seria capaz de matar ela na pancada e fazer ainda pior com a gente. Comecei a ter pesadelos todas as noites. Sonhava que papai levava Conceição embora e eu nunca mais via ela. Sonhava que ele fazia mal para ela e eu não conseguia gritar.
Não conseguia me mexer para ajudar. Acordava suada, com o coração disparado, e sempre verificava se minha irmã estava ali do meu lado. Foi numa dessas noites que Conceição me contou uma coisa que me destruiu por dentro. Estávamos deitadas no escuro, eu achando que ela estava dormindo, quando ela sussurrou bem baixinho: Graça, por que papai faz aquelas coisas comigo? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Que coisas, Conceição? Aquelas coisas que doem, aquelas coisas que ele disse que é segredo nosso e que eu não posso contar para ninguém. A voz dela estava tremendo. Ele disse que se eu contar, algo muito ruim vai acontecer com você e com mamãe. Pronto, ali estava a chantagem, a manipulação, o jeito que monstros como o papai usam para manter suas vítimas em silêncio. Ele não estava só abusando da minha irmã, estava fazendo ela se sentir culpada, fazendo ela acreditar que ela era responsável por proteger a gente. Conceição, eu disse, segurando as mãozinhas frias dela, você não tem culpa de nada. Nada do que papai faz é culpa sua. E você pode me contar qualquer coisa sempre. Mas ela balançou a cabeça com força. Não posso. Ele disse que vai machucar vocês. Eu não quero que vocês se machuquem por minha causa. Chorei em silêncio naquela noite, mordendo os do lençol para não fazer barulho. Minha irmãzinha de 7 anos estava carregando um fardo que nem adulto deveria carregar. Estava se sacrificando para nos proteger, sem entender que ela era a vítima, que ela era quem precisava de proteção. Foi nessa noite que tomei a decisão. Eu tinha que fazer alguma coisa. Não podia mais ficar só observando, só fingindo que não sabia. Conceição estava sendo destruída um pouco a cada dia. E se eu não agisse logo, não ia sobrar nada da menina alegre que ela era. Mas como? Como uma menina de 12 anos podia enfrentar um homem adulto e violento? Como podia salvar a irmã sem colocar todas nós em perigo ainda maior? Eram perguntas que me atormentavam dia e noite, que faziam minha cabeça doer de tanto pensar. A resposta veio de onde eu menos esperava. Numa tarde de domingo, enquanto papai dormia à bebedeira no sofá da sala, mamãe se aproximou de mim na cozinha e disse, pela primeira vez, as palavras que eu estava esperando há tanto tempo. A gente precisa sair daqui. Era a primeira vez que ela admitia em voz alta que sabia o que estava acontecendo. Era a primeira vez que ela se mostrava disposta a lutar, mesmo sabendo dos riscos. Naquele momento, pela primeira vez em meses, senti uma fagulha de esperança acender no meu peito. A conversa com mamãe aconteceu sussurrando na cozinha, enquanto mexíamos uma panela de feijão que já estava pronto há muito tempo. Era a nossa forma de disfarçar, de fazer papai achar que estávamos só cuidando da comida, mas, na verdade, estávamos planejando nossa liberdade. Para onde a gente vai? Perguntei, sentindo uma mistura de medo e esperança. Não sei ainda, mamãe respondeu, mas qualquer lugar é melhor que aqui. Conceição não aguenta mais. Eu vejo nos olhos dela que ela está se acabando por dentro. Era verdade. Minha irmãzinha estava definhando como planta sem água. Já não comia direito, já não brincava, já não sorria. Era como se estivesse morrendo aos poucos, perdendo um pedacinho da alma a cada dia que passava naquele inferno. E se ele descobrir que a gente está planejando fugir? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse segurar. Mamãe parou de mexer o feijão e me olhou nos olhos. Então a gente reza para Deus nos proteger, porque ficar aqui é morte certa para Conceição. E eu prefiro morrer tentando salvar minha filha do que viver vendo ela ser destruída. Foi a primeira vez que vi mamãe falar com tanta determinação. Era como se ela tivesse acordado de um pesadelo longo e finalmente decidido que não ia mais aceitar o inaceitável. Naquele momento percebi que minha mãe também tinha uma guerreira adormecida dentro dela. Começamos a planejar em segredo. Mamãe guardava algumas moedas que sobrava da lavagem de roupa que fazia para os vizinhos. Eu juntava os trocados que às vezes achava no bolso das calças de papai quando lavava. Era pouco, muito pouco, mas era um começo. O problema era que papai controlava tudo na casa. Ele sabia exatamente quanto dinheiro entrava, quanto se gastava, onde cada um de nós estava a todo momento. Era como viver numa prisão onde o carcereiro morava junto. A gente vai precisar escolher uma noite que ele beba mais que o normal, mamãe disse num sussurro. Uma noite que ele durma pesado demais para acordar. E depois? Para onde a gente vai de madrugada com 2 crianças? Para a casa da minha prima Rosa, na cidade. Ela sempre disse que se eu precisasse de ajuda era só procurar. Eu conhecia a Dona Rosa. Era uma mulher boa, que às vezes vinha nos visitar e sempre olhava para a gente com pena. Ela via os hematomas no rosto da mamãe
Via como a gente ficava quieta e assustada quando o papai estava por perto. Nunca disse nada, mas eu sabia que ela sabia. O plano era simples. Numa noite de sábado, quando o papai sempre bebia mais, íamos esperar ele dormir e sair pela janela da cozinha, que dava para o quintal dos fundos. Levaria só o essencial, algumas roupas, o pouco de dinheiro que tínhamos juntado e nossa coragem. Mas enquanto planejávamos, a situação em casa estava ficando cada vez pior. Papai parecia sentir que alguma coisa estava mudando, que não tínhamos mais o mesmo medo de antes. Ele ficou mais violento, mais controlador, mais cruel. Uma noite, ele chegou em casa mais cedo que o normal e encontrou eu e Conceição brincando de boneca no nosso quarto. Era a primeira vez em semanas que minha irmã tinha aceitado brincar e eu estava tão feliz vendo ela sorrir de novo. "O que vocês estão fazendo aí?" ele perguntou, parado na porta com aquele olhar sombrio. "Só brincando, papai", respondi, tentando manter a voz calma. "Conceição, venha cá", ele ordenou. Minha irmã se encolheu toda e se escondeu atrás de mim. "Não quero", ela sussurrou. A cara de papai mudou completamente. "Como é que é? Você está me desobedecendo?" "Ela está cansada, papai", tentei intervir. "Pode deixar ela descansar hoje?" Ele me olhou com uma raiva que nunca tinha visto antes. "Você está ficando atrevida demais, menina." "Conceição, venha aqui agora, senão você sabe o que acontece." Conceição começou a chorar baixinho, mas se levantou devagar. Era de partir o coração ver uma criança tão pequena, resignada ao próprio sofrimento. Naquele momento, eu soube que não podíamos esperar mais. Tinha que ser naquela mesma semana, naquele mesmo final de semana. Não podíamos deixar passar mais nenhum dia. Se você já se sentiu impotente diante de uma injustiça, se já quis proteger alguém, mas não sabia como, comenta aqui. O amor nos dá forças que não sabíamos que tínhamos. Às vezes, compartilhar nossa dor ajuda outras pessoas a não se sentirem sozinhas. O sábado escolhido para nossa fuga chegou com uma chuva fina que molhava devagar a terra seca do quintal. Era início de agosto, uma época fria em Minas Gerais, e a umidade deixava tudo mais sombrio e pesado. Papai tinha saído de manhã cedo para o bar do seu Manuel, como fazia todo fim de semana, e a gente sabia que só voltaria à noite, bêbado como sempre. Durante todo o dia, fingi normalidade, mas meu coração batia descompassado a cada minuto que passava. Ajudei mamãe nas tarefas da casa, brinquei com Conceição, que aos poucos estava voltando a confiar em mim, e tentei não demonstrar o nervosismo que me corroía por dentro. Era como viver o último dia de prisão, sabendo que a liberdade estava ali, quase ao alcance das mãos, mas ainda não era real. Mamãe estava ainda mais nervosa que eu. Vi suas mãos tremendo quando ia pendurar a roupa no varal. Vi como ela olhava para a estrada de terra toda hora, como se esperasse ver papai voltando mais cedo. "E se ele descobrir?" Ela me perguntou pela 10ª vez naquele dia, enquanto fritava linguiça para o jantar. "Ele não vai descobrir", respondi, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. "A gente vai conseguir, mamãe. A gente precisa conseguir." Nossa pequena bagagem já estava escondida debaixo da cama há 3 dias. Um saco de pano com algumas peças de roupa, o dinheiro que juntamos moeda por moeda, um pedaço de queijo que mamãe tinha guardado e a boneca preferida da Conceição. Ela não ia sair de casa sem aquela boneca de pano que mamãe tinha feito com retalhos. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho, papai chegou cambaleando pela estrada. Já estava bêbado, mais bêbado que o normal. Isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque ia dormir pesado. Ruim porque bêbado ele ficava mais violento e imprevisível. "Cadê minha comida?" Foi a primeira coisa que ele gritou ao entrar em casa, nem tirando os sapatos sujos de barro. O cheiro de cachaça já tomava conta da sala pequena. "Já está pronta na mesa", mamãe respondeu com a voz baixa e submissa que usava sempre que ele estava alterado. Jantamos em silêncio absoluto. Conceição mal tocou na comida, mexendo os grãos de arroz de um lado para o outro no prato. Eu forcei algumas colheradas para não levantar suspeita, mas a comida não descia. Ficava presa na garganta junto com a ansiedade. Papai comeu que nem animal, fazendo barulho, derrubando comida no chão, xingando quando achava que a linguiça estava muito salgada ou que o feijão estava ralo demais. Depois empurrou o prato e pegou a garrafa de cachaça que sempre mantinha guardada no armário da cozinha. "Hoje eu vou dormir cedo", ele anunciou, tomando um gole longo direto da garrafa. "Amanhã tenho que ir na casa do compadre João acertar uns negócios." Melhor notícia não poderia ter. Mamãe e eu trocamos um olhar rápido, quase imperceptível.
Era como se o destino estivesse conspirando a nosso favor. 1 hora depois, papai já estava roncando alto no quarto, a garrafa vazia caída no chão ao lado da cama. Mamãe esperou mais meia hora antes de fazer o primeiro movimento. Foi até o quarto dele, observou de longe para ter certeza de que ele estava mesmo dormindo pesado e voltou para a cozinha onde eu e Conceição esperávamos, ansiosas. É agora, ela sussurrou, e senti meu estômago revirar de nervoso. Pegamos o saco com nossas coisas que estava escondido debaixo da pia da cozinha. Conceição segurava forte na boneca de pano, os olhinhos arregalados de medo e confusão. Ela não entendia direito o que estava acontecendo, mas sabia que era algo importante, algo que mudaria nossas vidas. Conceição, eu sussurrei, ajoelhando na frente dela. A gente vai sair daqui hoje. Vamos para um lugar onde você vai poder brincar sem medo, onde vai poder ser criança de novo. Mas você precisa ficar bem quietinha, não pode fazer barulho nenhum. Consegue fazer isso por mim? Ela assentiu com a cabecinha, séria como uma adulta em miniatura. Era triste ver uma criança de 7 anos tão madura, tão consciente do perigo que a cercava. A janela da cozinha era pequena, mas dava para passar. Mamãe foi primeira, depois me passou Conceição pelos braços e, por último, eu desci. Meus pés descalços tocaram a terra molhada do quintal e senti um arrepio que não era só do frio. Era o primeiro passo para a liberdade. Caminhamos devagar pelo quintal, evitando pisar nos galhos secos que podiam fazer barulho. A chuva fina ainda caía, molhando nossos cabelos e roupas, mas também abafando qualquer som que pudéssemos fazer. Quando chegamos no portão dos fundos, mamãe hesitou por um segundo. Tem certeza? Ela me perguntou uma última vez. Tenho, respondi sem hesitar. Qualquer coisa é melhor que ficar aqui. Abrimos o portão devagar, centímetro por centímetro, rezando para que não rangesse. O caminho até a cidade era longo, mais de 3 quilômetros andando pela estrada de terra. Mas não tínhamos escolha. Não podíamos pedir carona a ninguém no meio da madrugada sem levantar suspeita. Começamos a caminhar pela estrada escura, Conceição no meio, eu e mamãe, uma de cada lado, segurando suas mãozinhas. O vento frio cortava nossos rostos e a chuva molhava cada vez mais nossas roupas. Mas não paramos nem uma vez. Cada passo era um passo a mais, longe daquele inferno. Cada metro percorrido era uma vitória pequena contra o medo. Estou com frio, Conceição sussurrou depois de uns 20 minutos caminhando. Eu sei, minha flor. Mamãe respondeu, tirando o próprio chale e colocando sobre os ombros da menina. Mas logo a gente chega num lugar quentinho. E papai não vai poder nos achar lá? Ela perguntou. E o medo na voz dela partiu meu coração. Não vai, menti, porque a verdade era que eu não sabia. Não sabia se Dona Rosa ia nos receber, não sabia se íamos conseguir nos esconder, não sabia se papai não ia atrás de nós. Mas naquele momento, a mentira era mais reconfortante que a incerteza. Andamos por quase 2 horas na escuridão, guiadas apenas pela lua cheia, que às vezes aparecia entre as nuvens. Minhas pernas doíam, os pés estavam feridos de pisar em pedra e Conceição já estava quase dormindo em pé. Mas quando finalmente avistamos as primeiras luzes da cidade, senti uma alegria que não cabia no peito. Olha lá! Apontei para as luzes fracas na distância. A gente conseguiu, mas mesmo com a cidade à vista, eu sabia que nossa luta estava só começando. Sair de casa tinha sido apenas o primeiro passo de uma jornada longa e incerta. O que nos esperava pela frente ainda era um mistério, mas pela primeira vez em anos, era um mistério cheio de possibilidades. Não de medo. Se você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger quem ama, se já teve que escolher entre a segurança conhecida e a incerteza da mudança, comenta aqui. A coragem é o primeiro passo para a liberdade. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão em situações difíceis. Chegar na casa da prima Rosa foi como encontrar um oásis no meio do deserto. Eram quase 4 da manhã quando batemos na porta de madeira pintada de azul. Nossas roupas encharcadas pela chuva fina, que não parou de cair durante toda a caminhada. Conceição dormia nos braços de mamãe, a boneca de pano apertada contra o peito, e eu sentia as pernas bambas de cansaço e nervosismo. A casa de Dona Rosa ficava numa rua de paralelepípedo no centro da cidade, bem diferente da nossa estrada de terra batida. Era uma casa simples, mas arrumadinha, com uma pequena varanda na frente e janelas com cortinas floridas. Mesmo na escuridão da madrugada, dava para sentir que ali era um lar de verdade, um lugar onde as pessoas se sentiam seguras. Demorou alguns minutos até que Dona Rosa viesse atender. Quando ela abriu a porta e nos viu ali,
Molhadas e tremendo de frio, seus olhos se arregalaram de susto e preocupação. Benedita? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela perguntou, puxando a gente para dentro da casa morna e cheirosa a café fresco. Mamãe desabou. Começou a chorar como nunca tinha visto ela chorar antes. Um choro desesperado de quem guardou dor demais por tempo demais. Rosa, eu não aguentava mais. Ele estava machucando a Conceição. Não precisou falar mais nada. Dona Rosa entendeu imediatamente. Era mulher também. Sabia reconhecer o desespero de uma mãe tentando proteger os filhos. Sem fazer pergunta nenhuma, ela nos levou para a cozinha, acendeu o fogão a lenha e colocou água para esquentar. Vocês vão tomar um banho quente e depois conversamos, ela disse com voz firme, mas carinhosa. Maria das Graças, ajuda sua mãe com a Conceição. Eu vou arrumar um lugar para vocês dormirem. O banho quente foi uma bênção. Fazia tanto tempo que não sentia água morna no corpo, que não me sentia limpa de verdade. Conceição tomou banho comigo, ainda meio sonolenta, mas pela primeira vez em semanas, eu vi ela relaxar um pouquinho. Era como se a água quente estivesse lavando não só a sujeira da estrada, mas também um pouco do medo que carregávamos. Dona Rosa nos deu roupas limpas e secas, vestidos simples, mas cheirosos e quentinhos, e nos levou para um quartinho pequeno nos fundos da casa. Tinha 2 camas de solteiro, com lençóis brancos e um crucifixo de madeira na parede. Para quem tinha passado anos dormindo num colchão de palha num quarto que mais parecia prisão, aquilo era um palácio. Durmam agora, ela disse, cobrindo Conceição com um cobertor felpudo. Amanhã a gente conversa sobre o que fazer, mas eu não consegui dormir direito. Ficava acordando a todo momento, achando que ouvia a voz de papai, que sentia os passos pesados dele no corredor. Meu corpo estava ali naquela cama macia, mas minha mente ainda estava naquela casa de madeira, ainda estava fugindo pela estrada escura, ainda estava com medo. Conceição, por outro lado, dormiu como um anjo. Era a primeira noite em meses que ela dormia sem pesadelos, sem acordar chorando, sem se esconder debaixo do cobertor. Ver ela dormindo tranquila foi a confirmação de que tínhamos feito a coisa certa. No dia seguinte, acordamos com cheiro de pão caseiro e café coado na hora. Dona Rosa tinha preparado um café da manhã como há muito tempo não víamos. Pão quentinho com manteiga, doce de leite, café com leite, frutas. Conceição comeu que nem passarinho, devagarzinho, mas comeu tudo. Era o primeiro sinal de que ela estava começando a se sentir segura. Agora me contem direito o que aconteceu, Dona Rosa disse depois que terminamos de comer. Mamãe contou tudo. Falou da violência de papai, dos anos de pancada, do medo constante. E pela primeira vez, falou abertamente sobre o que ele fazia com Conceição. As palavras saíam difíceis, como se machucassem na garganta, mas saíam. Dona Rosa ouviu tudo em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Quando mamãe terminou, ela suspirou fundo e disse: Vocês fizeram certo em fugir. Homem que bate em mulher e mexe com criança não é homem, é animal. Mas ele vai vir atrás da gente, eu disse, falando minha maior preocupação. Quando descobrir que fugimos, ele vai procurar até encontrar. Deixa ele vir, Dona Rosa respondeu com uma firmeza que me surpreendeu. Aqui na cidade ele não tem poder nenhum, e eu conheço gente que pode ajudar vocês. Ela estava se referindo ao delegado da cidade, Dr. Antônio, que segundo ela, era um homem justo, diferente dos outros policiais, que sempre davam razão para o marido em qualquer discussão. Ele tem filhas também, ela explicou. Entende que criança tem que ser protegida. Ficamos na casa de Dona Rosa por uma semana. Uma semana de paz que parecia um sonho, depois de anos de pesadelo. Conceição começou a brincar de novo, devagar, como quem está reaprendendo a ser criança. Ela ajudava Dona Rosa na cozinha, brincava com as galinhas do quintal, e pela primeira vez em meses eu a vi rindo de verdade. Mamãe também estava mudando. A cada dia que passava longe de papai, ela ficava um pouco menos curvada, um pouco menos assustada. Era como se estivesse lembrando que existia vida além do medo, que mulher podia andar de cabeça erguida e falar sem pedir licença. Eu aproveitei esses dias para ensinar Conceição a se proteger. Expliquei para ela que adulto não pode tocar em criança de jeito nenhum que faça ela se sentir mal, que ela sempre podia dizer não, que ela sempre podia gritar e correr se alguém tentasse fazer algo errado. Mesmo se for papai, ela perguntou inocente. Principalmente se for papai, respondi, sentindo o coração apertar. Pai de verdade protege filha, não machuca. Dona Rosa também conversou muito com a gente sobre os próximos passos.
Não podíamos ficar na casa dela para sempre. Ela era viúva, vivia sozinha de uma pequena pensão e não tinha condições de sustentar mais 3 pessoas. Mas ela conhecia uma família boa em outra cidade, uns parentes distantes que precisavam de ajuda na fazenda e podiam nos dar trabalho e moradia. É longe daqui, ela explicou, umas 6 horas de ônibus. Ele nunca vai pensar em procurar vocês lá. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Sair de Minas Gerais, ir para um lugar onde não conhecíamos ninguém, começar uma vida completamente nova. Era muita mudança de uma vez só, mas a decisão foi tomada por nós quando, no 7º dia na casa de Dona Rosa, ela voltou do mercado com uma notícia que gelou nosso sangue. Sebastião está na cidade. Está perguntando por vocês em todo lugar, dizendo que a mulher ficou louca e fugiu com as filhas. O medo voltou imediatamente. Mesmo sabendo que estávamos temporariamente seguras, só o fato de saber que ele estava por perto fez meu estômago revirar. Conceição percebeu nossa atenção e voltou a ficar quietinha, grudada em mim. Amanhã mesmo vocês viajam, Dona Rosa decidiu. Não podemos correr o risco dele descobrir onde vocês estão. Naquela noite fiz uma promessa silenciosa. Nunca mais íamos viver com medo. Nunca mais uma filha minha ia sofrer o que Conceição sofreu. E se para isso eu tivesse que me tornar a mulher mais forte do mundo, era isso que eu ia fazer. Se você já recebeu a ajuda de alguém em um momento difícil, se já foi acolhida quando precisava de um teto e de carinho, comenta aqui. A bondade ainda existe no mundo. Às vezes uma pessoa boa pode mudar completamente o rumo da nossa história. A viagem de ônibus durou quase 8 horas, atravessando estradas de terra empoeiradas e cidades pequenas que pareciam iguais entre si. Conceição dormiu a maior parte do tempo no meu colo, embalada pelo balanço do veículo velho que rangia a cada buraco na estrada. Mamãe olhava pela janela com uma expressão que misturava alívio e medo do desconhecido, segurando forte na bolsa onde guardávamos nossos poucos pertences e o dinheiro que Dona Rosa insistiu em nos dar para a viagem. O ônibus estava cheio de gente simples como nós, trabalhadores rurais, mulheres com crianças no colo, homens com ferramentas nas mãos calejadas pelo trabalho pesado. Todo mundo parecia estar indo ou voltando de algum lugar em busca de uma vida melhor, carregando nas bagagens muito mais esperança do que pertences materiais. Eu ficava atenta a cada parada, a cada pessoa que subia ou descia, sempre com medo de ver o rosto de papai aparecendo entre os passageiros. Mesmo sabendo que era impossível, ele nem sabia para onde tínhamos ido, o medo ainda estava grudado em mim como uma segunda pele que eu não conseguia tirar. A cada quilômetro que passava, sentia que nos afastávamos não só geograficamente daquela vida de terror, mas também psicologicamente. Era como se estivéssemos deixando para trás, não apenas uma casa, mas uma versão nossa que tinha aprendido a viver curvada pelo medo, sempre esperando o próximo golpe, a próxima humilhação. Para onde estamos indo mesmo? Conceição perguntou quando acordou, esfregando os olhinhos sonolentos. Para uma fazenda, respondi, alisando seus cabelos bagunçados. Um lugar com muito espaço, com animais, onde você vai poder correr e brincar à vontade. E papai não vai estar lá? A pergunta saiu pequena, quase um sussurro, mas carregada de toda a dor que uma criança de 7 anos não deveria conhecer. Não vai, mamãe respondeu com firmeza, pegando a mão da filha. Nunca mais você vai precisar ter medo dele. A fazenda do Silva ficava numa região de serras, onde o ar era mais limpo e o céu parecia mais azul. Quando descemos do ônibus na cidadezinha mais próxima, fomos recebidos por seu João Silva, um homem de uns 50 anos, moreno e forte, com mãos calejadas, mas olhar bondoso. Ele nos esperava com uma charrete puxada por 2 cavalos mansos. Vocês devem ser a família da Dona Rosa, ele disse, tirando o chapéu numa cortesia simples, mas sincera. Bem-vindas. Minha esposa Dona Isabel está ansiosa para conhecer vocês. A propriedade ficava a mais ou menos 1 hora de estrada de terra da cidade. Era uma fazenda de tamanho médio, onde criavam gado leiteiro e plantavam milho, feijão e verduras para subsistência. A casa principal era de tijolo, simples, mas sólida, cercada por um quintal grande onde galinhas ciscavam livremente e um cachorro vira-lata abanava o rabo para todo mundo que passava. Dona Isabel nos recebeu com um abraço apertado, como se fôssemos família há muito tempo perdida. Era uma mulher forte, de uns 40 anos, com cabelos pretos presos num rabo de cavalo e um sorriso franco que chegava até os olhos. Tinha 2 filhas, Carmen,
de 14 anos, e Lúcia, de 10, que imediatamente se interessaram por Conceição e começaram a mostrar para ela os bichos da fazenda. Vocês vão ficar na casinha ali atrás, Dona Isabel explicou, apontando para uma construção pequena, mas arrumada, com 2 janelas e uma varandinha na frente. Não é grande coisa, mas é limpa e segura. E vocês vão trabalhar conosco como família mesmo. O trabalho na fazenda era pesado, mas honesto. Mamãe ajudava a Dona Isabel na casa grande, cozinhando para os trabalhadores, lavando e passando roupas, cuidando da horta. Eu ajudava no que podia. Ordenhava as vacas de manhã cedo, alimentava as galinhas, ajudava na colheita quando era época. Conceição ficava brincando com Carmen e Lúcia, que a tratavam como irmãzinha caçula. Pela primeira vez em anos, tínhamos uma rotina sem medo. Acordávamos com o canto do galo, trabalhávamos durante o dia, jantávamos todos juntos na cozinha grande da casa principal e dormíamos em paz, sem ouvir gritos ou pancadas, sem precisar nos esconder ou fingir que não víamos o que estava acontecendo. Conceição floresceu naquele ambiente. Em poucas semanas, voltou a ser a criança alegre que sempre foi. Corria atrás das galinhas, ajudava a recolher os ovos, aprendeu a ordenhar as vacas mais mansas e voltou a inventar histórias, agora sobre princesas que moravam em fazendas encantadas, cercadas de animais que falavam e sempre havia um final feliz. Ela está bem melhor. Dona Isabel comentou comigo uma tarde, enquanto vítamos Conceição brincando de esconde-esconde com suas filhas. Quando vocês chegaram, ela mal olhava nos olhos da gente. Agora olha só como está falante. Era verdade. O brilho tinha voltado aos olhos da minha irmã. Ela ria alto, fazia perguntas, demonstrava curiosidade por tudo. Era como se estivesse redescobrindo o mundo, aprendendo que nem todos os adultos eram perigosos, que nem todas as casas eram prisões, que nem toda noite trazia pesadelos. Eu também estava mudando. O trabalho na fazenda me deixou mais forte fisicamente, mas mais importante que isso, estava me deixando mais confiante. Aprendi a lidar com os animais, aprendi receitas novas na cozinha, aprendi que eu era capaz de muito mais do que imaginava. Mamãe talvez fosse quem mais tinha mudado de todas nós. Longe da violência constante de papai, ela voltou a sorrir, voltou a ter opiniões próprias, voltou a sonhar. Sabe que eu sempre quis aprender a ler direito? Ela me contou uma noite, enquanto costurávamos na luz fraca do lampião. Dona Isabel disse que pode me ensinar. A vida na fazenda não era fácil. Acordávamos antes do sol nascer e trabalhávamos até escurecer. Mas era uma vida digna, uma vida onde éramos tratadas com respeito, onde nossas opiniões importavam, onde podíamos ir e vir sem pedir licença para ninguém. Foram 6 meses de paz. 6 meses em que quase conseguimos esquecer que existia um mundo onde homens batiam em mulheres, onde pais abusavam de filhas, onde o medo era companheiro constante. Quase conseguimos acreditar que nossa história de horror tinha ficado definitivamente no passado. Mas o passado tem um jeito cruel de nos alcançar quando menos esperamos. E numa manhã de dezembro, quando o sol ainda estava nascendo e eu ordenhava as vacas como sempre fazia, ouvi Dona Isabel gritar do quintal da casa principal. Era um grito de susto, de reconhecimento, de medo. Corri para ver o que tinha acontecido e senti meu sangue gelar nas veias. Lá estava ele, papai, parado no meio do quintal como um fantasma que tinha voltado para nos assombrar. Mais magro, mais barbudo, mais sujo que antes, mas com os mesmos olhos frios e cruéis de sempre. "Onde estão minhas filhas?" Ele gritou para Dona Isabel, que tinha se colocado defensivamente na frente da porta da casa. "Eu sei que elas estão aqui." Todo o trabalho de reconstrução que tínhamos feito, toda a paz que tínhamos conquistado, todo o medo que tínhamos conseguido esquecer, voltou de uma vez só, como uma onda gigante que derruba tudo pela frente. Naquele momento, todo o progresso que tínhamos feito, toda a cura que Conceição tinha experimentado, toda a confiança que mamãe tinha recuperado, pareceu desmoronar como castelo de areia. O medo voltou instantaneamente, tomando conta de cada célula do meu corpo. Seu João apareceu correndo do pasto com uma enxada na mão. Era um homem pacífico, mas quando viu a cena, um homem estranho gritando com sua esposa no próprio quintal, sua expressão mudou completamente. "Quem é o senhor e o que está fazendo na minha propriedade?" Seu João perguntou, se posicionando ao lado da esposa. "Vim buscar o que é meu", papai respondeu com aquela arrogância de sempre. "Minha mulher e minhas filhas. Sei que estão escondidas aqui." "Aqui não tem ninguém escondido." Dona Isabel respondeu com coragem que eu não sabia que ela tinha. "E o senhor está invadindo propriedade privada."
Do esconderijo onde eu estava, atrás do galinheiro, vi Conceição saindo da casa pequena onde morávamos. Ela tinha ouvido a voz de papai e, mesmo depois de meses de segurança, o terror voltou imediatamente aos seus olhos. Mamãe apareceu logo atrás, pálida como um fantasma. "Lá estão vocês!" Papai gritou, apontando para elas. Pensaram que podiam se esconder de mim para sempre, mas algo aconteceu que ele não esperava. Seu João deu um passo à frente, bloqueando o caminho de papai. "O senhor não vai se aproximar delas", disse com voz firme. "Não enquanto estiver na minha terra." "Sai da frente, velho!" Papai rosnou. "Elas são minha família." "Família não ameaça a família", Dona Isabel disse, também se posicionando defensivamente. "Família não faz criança chorar de medo só de ouvir a voz." Foi nesse momento que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Saí do esconderijo e caminhei até o meio do quintal, ficando entre papai e minha família. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som dele nos meus ouvidos, mas minha voz saiu firme quando falei. "Nós não vamos voltar com você?" Papai me olhou com surpresa e depois com raiva. "Você não manda em nada, menina. Eu sou o pai de vocês." "Pai não machuca a filha", respondi, repetindo as palavras que Dona Rosa tinha me ensinado. "Pai protege, não destrói." A discussão continuou, com seu João e Dona Isabel nos defendendo corajosamente, até que alguém apareceu que mudou tudo. O delegado da cidade vizinha, Dr. Antônio, o mesmo que Dona Rosa tinha mencionado. Alguém tinha ido chamar ele quando viram um homem estranho ameaçando mulheres na fazenda. "Qual o problema aqui?" o delegado perguntou, descendo do cavalo. Papai tentou contar sua versão, mas sua credibilidade desmoronou quando Conceição, vendo o policial, encontrou coragem para falar pela primeira vez sobre o que tinha sofrido. Com a voz tremendo, mas firme, ela contou tudo. Cada detalhe, cada noite de terror, cada ameaça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até papai ficou calado, percebendo que seu segredo tinha sido exposto na frente de testemunhas que não iam simplesmente fingir que não ouviram. "O senhor vai vir comigo para a delegacia", Dr. Antônio disse, colocando a mão no revólver. "E elas vão ficar aqui, onde estão seguras." Foi assim que nossa liberdade finalmente se tornou real. Não foi fácil. Papai tentou resistir, ameaçou todo mundo, disse que ia voltar. Mas desta vez, tinha gente disposta a nos proteger, tinha gente que acreditou na nossa palavra contra a dele. Se você já teve que escolher entre a segurança conhecida e lutar por uma vida melhor, comenta aqui. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Às vezes, dar um passo em direção ao desconhecido é o único jeito de encontrar a verdadeira paz. Os meses que se seguiram à prisão de papai foram uma montanha russa de emoções. Por um lado, sentíamos um alívio imenso sabendo que ele estava preso e não podia mais nos fazer mal. Por outro lado, tínhamos que lidar com todo o processo legal, com depoimentos, com perguntas difíceis e, principalmente, com o medo de que ele pudesse sair da cadeia e voltar atrás de nós. Dr. Antônio se mostrou um homem realmente comprometido com a justiça. Diferente de muitos policiais daquela época, que sempre davam razão para o marido em qualquer situação, ele levou nosso caso a sério desde o primeiro momento. "Criança tem que ser protegida", ele me disse numa das muitas vezes que tivemos que ir à delegacia prestar depoimento. "E mulher também. Isso não é assunto de família, é crime." O processo foi longo e doloroso. Conceição, sendo muito pequena, teve que falar várias vezes sobre coisas que uma criança de 7 anos nem deveria saber que existiam. Eu via como isso a machucava, como cada depoimento trazia de volta pesadelos que ela estava conseguindo esquecer. Mas Dona Isabel sempre ia junto, segurava a mão dela, traduzia as perguntas difíceis em palavras que uma criança pudesse entender. "Por que eu tenho que contar isso de novo?" Conceição me perguntou numa dessas idas à delegacia. "Eu já falei tudo, porque assim a gente garante que papai nunca mais vai poder machucar você nem nenhuma outra criança", expliquei, abraçando ela forte. "É difícil agora, mas depois vamos ficar em paz para sempre." Mamãe também teve que depor várias vezes. Falar sobre anos de violência, sobre como sabia o que papai fazia com Conceição, mas se sentia impotente para impedir, sobre como o medo a paralisava. Cada sessão era como abrir feridas velhas, mas ao mesmo tempo era libertador poder falar a verdade, depois de tanto tempo engolindo palavras. "Eu me sinto culpada", mamãe me confessou numa noite, enquanto costurávamos na varanda da nossa casinha. "Eu deveria ter protegido vocês melhor." "A senhora fez o que podia", respondi. "A senhora também era vítima dele, e no final a senhora teve coragem de fugir com a gente."
A comunidade da cidadezinha ficou dividida. Algumas pessoas apoiavam a gente, especialmente as mulheres que reconheciam em nossa história ecos das próprias experiências. Outras, principalmente os homens mais velhos, achavam que estávamos lavando roupa suja em público e que assuntos de família deveriam ficar em família. Mulher que não aguenta marido não presta. Ouvi um velho falar no mercado quando passou por nós. Antigamente, mulher sabia qual era o lugar dela, mas para cada pessoa que nos julgava, tinha outra que nos apoiava. A esposa do farmacêutico, Dona Carmen, sempre fazia questão de cumprimentar a gente na rua. Vocês foram muito corajosas, ela dizia. Muita mulher aqui deveria seguir o exemplo de vocês. O julgamento aconteceu num dia quente de março. O fórum da cidade era pequeno, mas estava lotado. Parecia que metade da cidade tinha vindo assistir, uns por curiosidade, outros por solidariedade, outros ainda torcendo para que papai fosse absolvido e voltasse a colocar a família no lugar. Ver papai novamente, mesmo que algemado e entre policiais, fez meu estômago revirar. Ele estava mais magro, com barba por fazer, mas os olhos continuavam os mesmos. Frios, cruéis, cheios de ódio. Quando nos viu, fez uma cara de desprezo que dizia claramente: vocês vão pagar por isso. O promotor Dr. Carlos era um homem jovem, recém-formado, que tinha vindo da capital para trabalhar no interior. Ele levou o caso como uma missão pessoal. Este não é apenas um caso de violência doméstica, ele disse em seu discurso inicial. É um caso de um homem que usou sua posição de poder para destruir sistematicamente a dignidade e a segurança de sua própria família. A defesa de papai, por outro lado, usou todos os argumentos típicos da época. Que ele era um homem trabalhador, que mulher tinha que obedecer ao marido, que criança às vezes inventava histórias, que estava tudo sendo exagerado. Sebastião Pereira é um homem simples, que talvez tenha se excedido nas correções, mas sempre com o objetivo de educar sua família, disse o advogado dele. Quando chegou a hora de Conceição depor, o fórum ficou em silêncio absoluto. Ela estava com um vestidinho azul que Dona Isabel tinha feito especialmente para a ocasião, os cabelos penteados com cuidado, mas mesmo assim parecia tão pequena naquela cadeira alta da testemunha. O promotor fez as perguntas com delicadeza, sempre explicando que ela podia parar a qualquer momento se sentisse mal. Conceição respondeu tudo com voz baixa, mas firme, contando detalhes que fizeram várias pessoas na plateia chorarem abertamente. E você tem medo dele? Dr. Carlos perguntou no final. Tenho. Conceição respondeu, olhando diretamente para papai pela primeira vez. Mas agora eu sei que tem gente que me protege. O advogado de defesa tentou confundir ela com perguntas capciosas. Tentou fazer parecer que era tudo invenção de criança, mas Conceição manteve a versão. Ela estava diferente da menina assustada que tinha fugido de casa meses antes. Tinha encontrado sua voz e não ia mais se calar. Quando foi minha vez de depor, contei tudo o que tinha visto, toda a violência que tinha presenciado, todo o medo que tínhamos vivido. Olhei para papai direto nos olhos e disse: ele não é pai, é monstro. Pai não faz o que ele fez. Mamãe foi a última a depor. Sua voz tremeu várias vezes, mas ela conseguiu contar toda a história. Os anos de pancada, as ameaças, o terror constante. E, principalmente, como tinha falhado em proteger Conceição, porque estava paralisada pelo próprio medo. O julgamento durou 3 dias. No final, quando o juiz deu a sentença, 10 anos de prisão por violência doméstica e abuso sexual contra menor, senti como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Papai foi levado de volta para a cadeia algemado, gritando ameaças, dizendo que ia voltar, que ia nos encontrar. Mas suas palavras já não tinham mais poder sobre nós. Ele era apenas um homem velho e derrotado, condenado pelos próprios crimes. Acabou, mamãe sussurrou, segurando minha mão e a de Conceição. Finalmente acabou, mas eu sabia que na verdade estava apenas começando. Começando nossa vida de verdade, nossa vida sem medo, nossa vida onde podíamos ser quem realmente éramos sem precisar nos esconder ou nos diminuir para não provocar a ira de ninguém. Se você já teve que enfrentar seu agressor na justiça, se já teve que ser forte quando tudo o que queria era se esconder, comenta aqui. A verdade sempre vence no final. Sua coragem pode inspirar outras pessoas que ainda estão lutando por justiça. Os anos que se seguiram ao julgamento foram de reconstrução lenta, mas constante. Ficamos morando na fazenda do Silva,
que se tornaram nossa família verdadeira, a família que escolhemos e que nos escolheu de volta. Seu João e Dona Isabel nunca nos trataram como empregadas ou agregadas. Éramos parte da família mesmo, com direitos e deveres iguais, com voz nas decisões importantes, com lugar garantido à mesa e no coração. Conceição floresceu completamente naquele ambiente de amor e segurança. Aos 10 anos, era uma menina esperta, falante, cheia de sonhos e planos para o futuro. Aprendeu a ler e escrever com Dona Isabel, que tinha muito mais paciência que qualquer professora de escola. Também aprendeu a cuidar dos animais, a cozinhar, a costurar, mas sempre como brincadeira, nunca como obrigação pesada demais para os ombrinhos dela. Eu quero ser professora quando crescer, ela me contou numa tarde, enquanto brincávamos na sombra da mangueira grande do quintal. Quero ensinar outras crianças a ler, igual Dona Isabel me ensinou. Você vai ser uma professora maravilhosa, respondi, sentindo o coração cheio de orgulho. Ver minha irmã sonhando com o futuro, fazendo planos, acreditando que podia ser qualquer coisa que quisesse, era a maior vitória que podíamos ter conseguido. Eu também estava mudando, crescendo, me tornando mulher. Aos 15 anos, já ajudava a Dona Isabel em tudo na casa. Sabia cozinhar para uma família grande, sabia cuidar dos animais, sabia até mesmo ajudar seu João com a contabilidade da fazenda. Tinha descoberto que era boa com números, que conseguia organizar as coisas de um jeito que facilitava a vida de todo mundo. Você tem jeito para os negócios, seu João me disse um dia, depois que organizei todo o estoque da fazenda num sistema que ele nem sabia que era possível. Se quisesse estudar contabilidade na cidade, eu e Isabel podíamos dar um jeito de ajudar. A ideia me assustou e me empolgou ao mesmo tempo. Estudar na cidade significava sair da segurança da fazenda, significava enfrentar o mundo lá fora, significava assumir responsabilidades que eu não sabia se estava pronta para carregar. Mas também significava independência, significava poder construir um futuro sólido para mim e para minha família. Mamãe estava irreconhecível. A mulher, curvada pelo medo que tinha fugido de casa anos antes, tinha se transformado numa pessoa forte, decidida, cheia de opiniões próprias. Aprendeu a ler direito como sempre quis e descobriu que tinha talento para medicina caseira. Dona Isabel ensinou para ela tudo sobre plantas medicinais, sobre como cuidar de ferimentos, sobre como auxiliar nos partos das vacas e das mulheres da região. Eu sempre soube que tinha jeito para isso, mamãe me contou, mostrando orgulhosa um xarope que tinha feito para a tosse da Carmen. Mas nunca tive chance de aprender direito. Ela se tornou uma espécie de curandeira da região. As mulheres vinham de longe procurar os remédios dela, os conselhos dela, o carinho de quem entendia o que era sofrer calada e tinha encontrado força para recomeçar. Nossa casinha sempre tinha gente. Mulher com criança doente, gestante com dor nas costas, moça com coração partido. Dona Benedita salvou minha filha, ouvi uma mulher contar para outra no mercado. O remédio dela foi melhor que qualquer médico da cidade, mas a maior transformação talvez tenha sido em como lidávamos umas com as outras. Antes, na casa de papai, éramos 3 pessoas amedrontadas tentando sobreviver. Agora éramos uma família de verdade, que conversava, que ria junto, que se apoiava nos momentos difíceis. Conversávamos sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre os sonhos para o futuro. Conceição fazia milhões de perguntas sobre como era antes, sobre por que papai era daquele jeito, sobre por que algumas pessoas são más e outras são boas. Eu tentava responder da melhor forma que conseguia, sempre enfatizando que ela não tinha culpa de nada, que era vítima, não culpada. Às vezes eu tenho pesadelos ainda, ela me confessou numa noite. Sonho que ele volta e me leva embora. Ele não pode mais voltar, respondi abraçando ela forte. Está preso, e mesmo quando sair, a gente vai estar longe daqui, vivendo nossa vida. E se ele nos procurar? A gente vai estar forte o suficiente para enfrentar ele. Não somos mais aquelas meninas assustadas que fugiram no meio da noite. Somos guerreiras agora. E era verdade. Tínhamos nos tornado guerreiras, cada uma do seu jeito. Conceição com sua coragem de falar a verdade. Mamãe com sua determinação de recomeçar. Eu com minha vontade de construir um futuro melhor para todas nós. A fazenda também prosperou nesses anos. Com a ajuda da organização que fiz, seu João conseguiu aumentar a produção, melhorar a qualidade do leite, expandir a horta. Dona Isabel abriu um pequeno negócio de doces caseiros que vendíamos na cidade. Éramos uma família trabalhadora, unida, próspera dentro das nossas possibilidades. Vocês trouxeram sorte para essa casa.
seu João dizia sempre. Desde que chegaram aqui, tudo melhorou. Mas eu sabia que não era sorte. Era trabalho duro, era dedicação, era amor verdadeiro entre pessoas que se escolheram para ser família. Era o resultado de sair de um ambiente tóxico e entrar num ambiente saudável, onde cada pessoa podia florescer do seu jeito. Nessa época, tomei a decisão de aceitar a proposta de seu João e ir estudar na cidade. Não foi fácil deixar mamãe e Conceição, mesmo sabendo que estavam seguras e bem cuidadas. Mas eu sabia que precisava fazer isso, não só por mim, mas por todas nós. Precisava aprender, crescer, me tornar independente para poder proteger minha família ainda melhor. Você vai voltar? Conceição perguntou no dia que parti para a cidade, segurando forte na minha mão. Sempre, prometi. Vocês são minha família para sempre. Eu só vou embora para aprender coisas que vão nos ajudar a ter uma vida ainda melhor. Foi assim que comecei uma nova fase da minha vida. Estudante na cidade, mulher independente, mas sempre com o coração na fazenda, sempre pensando em como usar tudo o que estava aprendendo para dar ainda mais segurança e conforto para as pessoas que amava. Se você já teve que reconstruir sua vida do zero, se já teve que aprender a confiar de novo depois de ter sido machucada, comenta aqui. Recomeçar é possível em qualquer idade. Sua história de superação pode dar esperança para quem ainda está no meio da tempestade. A notícia chegou numa manhã de setembro, quando eu estava no último ano do curso de contabilidade na cidade. Conceição, agora com 13 anos, veio correndo até a pensão onde eu morava, com uma carta na mão e o rosto radiante de alegria. Graça, Graça, ela gritou subindo os degraus da escadaria de 2 em 2. Chegou uma carta da delegacia. Meu coração disparou imediatamente. Qualquer notícia que vinha da delegacia ainda me deixava nervosa, mesmo depois de todos esses anos. Abri a carta com as mãos tremendo e quando li o conteúdo, tive que sentar na cama para não cair. Papai tinha morrido na prisão. Segundo a carta, tinha sido uma briga com outros presos, uma discussão que terminou mal. Aos 52 anos, Sebastião Pereira não existia mais. O homem que tinha assombrado nossos pesadelos por tantos anos tinha simplesmente desaparecido do mundo. O que diz? Conceição perguntou, sentando ao meu lado na cama estreita. Ele morreu, respondi, ainda tentando processar a informação. Papai morreu na cadeia. Esperava sentir alívio imediato, uma sensação de liberdade completa. Mas o que senti foi mais complexo que isso. Era alívio, sim, mas misturado com uma tristeza estranha. Não por ele, mas pela vida inteira que tínhamos perdido por causa do medo dele. Era como se finalmente pudéssemos chorar, não só pelo que ele nos fez, mas também pelo tempo que perdemos se escondendo dele. Conceição teve uma reação que me surpreendeu. Começou a chorar, mas não de tristeza, de alívio puro. Agora eu sei que nunca mais vou ter pesadelo com ele, ela disse entre as lágrimas. Agora eu posso parar de olhar por cima do ombro quando ando na rua. Voltamos para a fazenda juntas naquele mesmo dia. Mamãe recebeu a notícia em silêncio, processando devagar o que aquilo significava. Depois de alguns minutos, ela se levantou, foi até o armário e tirou uma fotografia velha. A única foto que tínhamos da família toda junta, tirada num dia de festa na igreja, quando Conceição ainda era bebê. Acabou, ela disse, rasgando a foto ao meio e jogando a parte onde papai aparecia no fogo do fogão a lenha. Agora acabou de verdade. Dona Isabel preparou um jantar especial naquela noite. Não era uma comemoração da morte de alguém. Éramos pessoas boas demais para comemorar a morte de qualquer pessoa. Era uma celebração da nossa liberdade, da nossa vitória, do fato de termos sobrevivido e construído uma vida boa apesar de tudo. Vocês são as mulheres mais corajosas que eu conheço, seu João disse, levantando o copo de suco de laranja num brinde solene. Enfrentaram o pior que a vida pode oferecer e saíram vitoriosas. Naquela noite, as três, eu, mamãe e Conceição, conversamos até de madrugada na varanda da nossa casinha. Falamos sobre tudo, sobre o passado, sobre como chegamos até ali, sobre os sonhos que agora podíamos ter sem medo. Eu quero viajar, Conceição disse olhando para as estrelas. Quero conhecer outros lugares, outras pessoas. Quero ver como é o mundo lá fora. E eu quero abrir uma escola, mamãe disse. Uma escola para mulheres que não tiveram chance de aprender quando eram novas, igual eu. E eu quero ter meu próprio escritório de contabilidade, falei. Quero ajudar outras famílias a organizarem suas vidas, especialmente mulheres que estão recomeçando sozinhas. Eram sonhos grandes, sonhos que pareciam impossíveis para 3 mulheres pobres do interior. Mas depois de tudo que tínhamos passado, depois de ter sobrevivido ao pior,
Nenhum sonho parecia grande demais. Os anos seguintes foram de realização desses sonhos, um a um. Terminei o curso de contabilidade e consegui emprego num escritório da cidade. Depois de alguns anos juntando dinheiro e experiência, abri meu próprio negócio. Mamãe realmente abriu uma escola noturna para mulheres adultas na própria fazenda, que se tornou referência na região. Conceição se formou professora e foi trabalhar numa escola na capital, realizando o sonho que tinha desde criança. Mas o mais importante, nunca perdemos o contato, nunca deixamos de ser família. Nos encontrávamos sempre, dividíamos as conquistas e as dificuldades, nos apoiávamos em todos os momentos importantes da vida. Conceição se casou aos 22 anos com um rapaz bom que a tratava como princesa e nunca levantou a voz para ela. Quando nasceu o primeiro filho dela, meu sobrinho Carlos, eu chorei de alegria vendo como ela era uma mãe carinhosa, protetora, mas sem o medo paralisante que nos tinha marcado. Eu nunca vou deixar ninguém machucar meu filho, ela me disse, segurando o bebê no colo. E vou ensinar para ele que homem de verdade protege, não agride. Mamãe se tornou uma espécie de lenda na região. Sua escola de alfabetização para mulheres adultas formou centenas de alunas ao longo dos anos, mulheres que chegavam curvadas pela vida, analfabetas, sem autoestima, e saíam de lá de cabeça erguida, sabendo ler, escrever e principalmente sabendo que eram capazes de qualquer coisa. Dona Benedita mudou minha vida. Eu ouvi muitas mulheres falarem. Ela me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Eu construí um negócio sólido. Ajudei dezenas de famílias a organizarem suas finanças. E sempre fiz questão de dar preços especiais para mulheres que estavam saindo de relacionamentos abusivos. Meu escritório se tornou uma espécie de ponto de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas talvez a maior vitória tenha sido esta. Conseguimos quebrar o ciclo. Conceição criou filhos respeitosos e carinhosos. Eu orientei centenas de mulheres a se libertarem de situações abusivas. Mamãe alfabetizou gerações de mulheres que puderam educar melhor seus filhos. O menino Carlos, meu sobrinho, cresceu sabendo desde pequeno que violência contra a mulher é crime, que criança tem que ser protegida, que família é lugar de amor e segurança. Aos 15 anos, ele já defendia os direitos das mulheres na escola, já enfrentava colegas que faziam piadas sobre violência doméstica. Tia Graça, ele me disse numa visita: "Eu tenho orgulho de vocês. Vocês são heróis da nossa família." E era isso que éramos. Heróis comuns, mulheres que simplesmente se recusaram a aceitar que o sofrimento fosse nosso destino, que escolheram lutar mesmo quando parecia impossível, que transformaram a dor em força, o medo em coragem, a derrota em vitória. Se você está lendo isso e reconhece sua própria luta na minha história, comenta Bajera aqui. Eu também sou mais forte do que imagino. Às vezes precisamos lembrar umas às outras que somos guerreiras mesmo quando nos sentimos fracas. Hoje, aos 82 anos, quando olho para trás e vejo toda a jornada que percorremos, sinto uma gratidão imensa por ter sobrevivido para contar esta história. Não sobrevivi apenas fisicamente, sobrevivi com a alma intacta, com a capacidade de amar preservada, com a esperança renovada a cada dia. Conceição se tornou uma educadora respeitada, diretora de uma escola na capital, mãe de 3 filhos maravilhosos que cresceram sabendo o valor da dignidade humana. Mamãe viveu até os 78 anos, viu netos e bisnetos, morreu dormindo tranquila numa tarde de domingo, cercada de amor e carinho. Eu construí uma vida plena, ajudei centenas de famílias e hoje dedico meus últimos anos a contar nossa história para que outras mulheres saibam que é possível vencer. Nossa casinha na fazenda virou um símbolo na região. Dona Isabel transformou o lugar numa espécie de abrigo temporário para mulheres em situação de violência. Foi aqui que vocês encontraram a liberdade, ela sempre dizia. Agora outras mulheres podem encontrar também. O mais bonito de tudo é ver como nossa história se multiplicou. As mulheres que mamãe alfabetizou ensinaram outras mulheres. As famílias que ajudei a se organizar financeiramente conseguiram dar educação melhor para os filhos. Os alunos que Conceição ensinou se tornaram adultos conscientes dos direitos humanos. Carlos, meu sobrinho, se formou advogado e hoje trabalha defendendo mulheres vítimas de violência doméstica. É minha forma de honrar a história da família, ele diz. Sua irmã Luísa é psicóloga e trabalha com terapia para crianças abusadas. O mais novo, Pedro, ainda está estudando, mas já disse que quer ser delegado para prender homens que batem em mulher.
Quando vejo essas crianças crescendo com essa consciência, quando vejo jovens homens respeitando mulheres, quando vejo meninas crescendo, sabendo que podem ser qualquer coisa que quiserem, sei que nossa luta valeu a pena. Não mudamos apenas nossas vidas, ajudamos a mudar o mundo uma pessoa de cada vez. Claro que ainda há muito a ser feito. Ainda existem mulheres sofrendo em silêncio, crianças sendo abusadas, famílias inteiras prisioneiras do medo. Mas também existem leis que nos protegem, delegacias especializadas, abrigos, pessoas dispostas a ajudar. O mundo mudou e nós fizemos parte dessa mudança. Às vezes, nas noites mais quietas, ainda acordo pensando em tudo que passamos. Não com medo, mas com uma sensação de vitória que aquece o peito. Conseguimos. 3 mulheres simples do interior conseguiram derrotar um monstro. Conseguiram construir uma vida boa. Conseguiram quebrar um ciclo de violência que podia ter se perpetuado por gerações. Se eu pudesse falar com a Graça de 12 anos, que acordou no meio da noite e descobriu o horror que sua irmãzinha estava vivendo, eu diria: você é mais forte do que imagina. O caminho vai ser longo e difícil, mas vocês vão conseguir. E no final, vão ter uma vida linda, cheia de amor e dignidade. Você tem razão. Me desculpe pelo erro. Vou refazer a continuação do bloco 10, mantendo tudo em português brasileiro. Continuação corrigida do bloco 10. Se eu pudesse falar com todas as mulheres que estão lendo isso agora, que talvez estejam vivendo situações parecidas com a nossa, eu diria: vocês não estão sozinhas. Existe saída. Existe vida após o terror. Existe felicidade esperando por vocês do outro lado da coragem. Não vai ser fácil. Vai ser a coisa mais difícil que vocês vão fazer na vida. Vão ter momentos de dúvida, momentos de medo, momentos em que vão querer voltar para a segurança conhecida do sofrimento. Mas não voltem. Continuem caminhando um passo de cada vez. Busquem ajuda. Conversem com alguém de confiança. Procurem a delegacia. Procurem um abrigo. Procurem a igreja. Procurem qualquer pessoa que possa estender a mão. Hoje em dia, existem muito mais recursos do que existiam na minha época. Usem esses recursos e, principalmente, acreditem em vocês mesmas. Vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês são mais corajosas do que acreditam. Vocês merecem uma vida sem medo, uma vida com dignidade, uma vida onde possam ser quem realmente são. Aos homens que estão ouvindo esta história, olhem ao redor de vocês. Observem as mulheres da sua família, do seu trabalho, da sua comunidade. Se virem sinais de violência, não finjam que não é com vocês. Ofereçam ajuda. Sejam a pessoa em quem elas podem confiar. As mães, protejam seus filhos, mas também ensinem eles a proteger outros. Ensinem seus meninos que violência não é força, é fraqueza. Ensinem suas meninas que elas não precisam aceitar o inaceitável só porque sempre foi assim. Nossa história não é única. Infelizmente, milhares de mulheres vivem situações parecidas todos os dias, mas nossa história também prova que é possível vencer, é possível recomeçar, é possível construir uma vida boa a partir dos cacos de uma vida destroçada. Hoje, quando me perguntam qual foi o segredo da nossa vitória, eu sempre respondo: foi o amor. O amor entre irmãs, o amor de mãe, o amor próprio que conseguimos preservar mesmo no meio de tanto ódio. Foi o amor que nos deu forças para fugir, para recomeçar, para nunca desistir. E foi também a bondade de pessoas como Dona Rosa, Seu João, Dona Isabel, Doutor Antônio, pessoas que poderiam ter olhado para o outro lado, mas escolheram ajudar. Pessoas que entenderam que violência contra mulher e criança é problema de toda a sociedade, não só da família que sofre. Se você chegou até o final desta história, se acompanhou nossa jornada desde aquela noite terrível até este dia de paz, eu tenho um pedido a fazer. Não deixe nossa luta ter sido em vão. Se você também já passou por situações de violência e conseguiu se libertar, conte sua história. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, estenda a mão. Se você pode fazer alguma coisa para construir um mundo mais justo, faça. E se você ainda está vivendo num relacionamento violento, se ainda está presa numa situação de abuso, lembre-se, você não está sozinha. Existe saída, existe vida depois do medo, existe felicidade esperando por você. Se você também já viveu com medo e ainda assim continua de pé, comenta esta frase: eu também mereço viver sem medo. Seu comentário pode tocar o coração de outra mulher que ainda não se atreve a falar. Sua história, como a minha, também merece ser contada. E se esta história tocou sua alma, eu te convido a comentar, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem precisar.
porque ninguém deveria carregar sozinha um silêncio tão pesado, porque juntas somos mais fortes, porque cada história contada pode salvar uma vida. Este conteúdo é uma obra original, baseada em uma história real que precisava ser contada para que nunca mais se repita. Para que outras meninas como Conceição cresçam livres, para que outras mulheres como eu e mamãe não precisem fugir de madrugada para encontrar a paz. A violência não é destino. O medo não é para sempre. A liberdade é possível. E vocês, mulheres que me escutam, são muito mais fortes do que imaginam. Nunca se esqueçam disso.